Olá, estamos de volta. E agora, Cláudia, qual é o assunto? Meu aluno, é o mesmo assunto. Vamos conversar sobre orações. O que nós já vimos? Vimos orações coordenadas, vimos orações subordinadas substantivas. Faltam duas, não é isso? As subordinadas adjetivas e as subordinadas adverbiais. Preparem-se, meus alunos, porque agora chegam os pacotes mais cobrados nos concursos públicos. Como professora, calma, tudo que foi visto está no edital, e se está no edital, é regra, é lei, é obrigação. Então, nós já cumprimos essas etapas. Mas as adjetivas e as adverbiais, elas caem com mais intensidade, elas são mais reiteradas. Então, eu preciso entender o porquê e como estudar. O porquê das adjetivas caírem tanto nos concursos públicos e como estudar essas classificações, tendo como partida a visão dos examinadores da banca FGV. E aí, professora, onde nós estamos? Nós estamos aqui, exatamente nessa maravilha de aula 4.14. Uau! Como nós já contribuímos, como nós já caminhamos. E você merece ou não merece receber essas palavras? Então, prepare-se, porque se esse projeto é feito por você, essa mensagem é escolhida a dedo. Então, agora, comemore todas as suas vitórias, principalmente as pequenas. Comemore todas as suas vitórias, principalmente as pequenas. Pode ser muito pequeno para alguns estar hoje fechando mais uma aula de língua portuguesa, projeto PSERG 2021. Porque nós estamos no final do ano. Na verdade, faltam 2 dias para o Réveillon. E nós estamos aqui, na corrida, para fazermos aí acontecer todo edital para vocês. E aí, professora, nós estamos fechando o ano, nós estamos com um projeto batendo a porta, né? A segunda etapa, na verdade. Primeiro se estuda, para depois fazer a prova. A prova está chegando. Final de janeiro, início de fevereiro, né? De qualquer forma, 2022, abre os braços. Abre os braços para vocês. E 2022 trará a aprovação de vocês. 2022 ficará escrito na história de vida de vocês. 2022 será o ano que vocês vão mudar de fase nesse jogo. Agora, para que isso aconteça, lá em 2022, que está batendo a porta, né? Janeirinho está aí alguns dias, né? É necessário que você fique aqui agora, concentrado, focado e feliz, porque conhecimento com felicidade gera memória de longo alcance. Obrigação de estudar, cara emburrada, tenho D, não gosto, mas tenho D, cria memória também, mas de curta duração. De qualquer forma, não deixe para celebrar só lá quando você estiver assinando sua posse, né? Se divirta na caminhada, se divirta. Então, é importante que você entenda que o que você está aprendendo agora não é só para passar no concurso público. Nunca foi. O que você está aprendendo agora, você vai usar daqui para frente para tornar as pessoas perto, né? Pessoas melhores, para você atuar melhor nesse papel, para você se entender melhor nesse contexto. Se algo que não se perde é conhecimento. E se uma pessoa possui conhecimento, ela não se perde no contexto. É com essa memória, é com essa mensagem que eu convido você para fazer aquela viagem, né, bem didática nos tópicos já estudados. Vamos fazer a viagem aí nos nossos tópicos? Vamos mais uma vez confirmarmos, né, o que já foi visto? Tópico 1, tópico 2, tópico 3. Nós estamos aqui, avançando no 4º tópico. Quando eu faço essa viagem com você, claro que eu quero que você leve para a veia o edital. Porque, por incrível que pareça, há candidatos que participam de concursos sem nem ler o edital. Eles não leem o edital, estudam português ao Deus dará, ou acreditam naquilo que estão passando para eles, né? E eles vão para a prova e, no comum, se surpreendem, né, com algumas situações.
Meu aluno, soberano de um concurso, chama-se edital. Você acha justo não ler edital? Não colocar o edital na veia? Entender o que está sendo cobrado e por que está sendo cobrado? Quando você entende edital, tem edital na memória, sabe que vai ser cobrado na sua prova, tudo vira sentido, tudo vira motivo, tudo vira questão. Tudo vai ser aproveitado. E aí você vai para o treinamento, para os exercícios, sabendo exatamente em que lugar do edital você se encontra. Meu Deus, isso é alta performance, isso é muito, muito, muito bom. E dá para fazer isso, Cláudia? Tenho certeza que você vai se situar e você vai entender que foco e ação é o que faz toda a diferença. Candidato esforçado e candidato estratégico. E aí, vamos nós. O que são orações subordinadas? São aquelas que exercem função sintática sobre outras, ou seja, a oração que subordina ou depende de uma outra. Dependendo da função que desempenham essas orações, os tipos serão os seguintes: substantivas, essas orações já foram vistas, e agora nós vamos conversar sobre as subordinadas adjetivas, aquelas em que o conector é o nosso pronome relativo. Professor, eu não lembro. O que é pronome relativo? Fique tranquilo. Esta aula já aconteceu. Se você, porventura, esqueceu, visite Morfologia. Últimas aulas, as aulas finais foram sobre pronome. Então, lá você vai encontrar o nosso PR, que é muito importante para a aula que agora nós vamos começar. Pronome relativo, ok? E as adverbiais, que são aulas que estão por vir, né? Ok. Orações adjetivas exercem função sintática própria de adjetivo em relação à oração principal. Já falamos ou não sobre isto? O título tem tudo a ver com a dinâmica. Por que será que alguém chamou este pacote oracional de adjetivo? Pacote oracional adjetivo, porque representa adjetivo. E eu vou adiantar, o adjetivo é a classe gramatical que esse pacote vai representar. E a função sintática de adjunta de nominal, que está tudo certo também, porque o adjetivo pode sim, no mundo sintático, desempenhar esse papel. Isto é, segundo a tradição gramatical, elas exercem tão somente a função de adjunta de nominal, pois funcionam como um acessório em relação à oração principal. Ótimo! Classificação, professora? Há classificação, sim. Nós já vimos que os estudos oracionais são estudos pautados em classificações. A primeira classificação a ser entendida é entender relação coordenada e relação subordinada. Depois, entrar no mundo das coordenadas e estudar as 5 classificações das coordenadas sindéticas. Lá está o poder, porque é lá que está o valor. Avançamos e vimos as substantivas. Vimos que as substantivas se classificam em 6 oficiais, consideradas lá pela NGB, e vimos que elas desempenham papéis de funções sintáticas. Agora, chegam as adjetivas. E olha, esse pacote é pacote de mãe mesmo, porque só há 2 classificações. 2 classificações tranquilas de serem identificadas. As adjetivas, elas podem ser restritivas, assim como elas podem ser explicativas. Você já entendeu que o nome, que o título, tem tudo a ver com o conteúdo a ser analisado. Por que será que alguém, algum dia, chamou esta oração de oração adjetiva restritiva? Por que será? O que faz uma palavra? Qual é o sentido de uma palavra restrição? Por que alguém, algum dia, chamou uma oração adjetiva de explicativa? O que faz uma pessoa quando se explica? Você consegue entender que para eu restringir, eu parto sempre de um conjunto maior?
Eu não posso restringir o que já está restrito. Entenda esse raciocínio, porque é para lá que nós vamos. Da mesma forma, a explicação. Para eu explicar, eu tenho que desenvolver. Eu não posso restringir, eu tenho que desenvolver. Até aqui, ok? Então, muito bem, vamos fazer um resumão. Orações subordinadas adjetivas são aquelas que desempenham o papel da classe gramatical adjetivo, mas são aquelas que desempenham a função sintática de adjunto adnominal. São, logo, acessórios para a sua oração principal. As orações subordinadas adjetivas só sofrem duas classificações. Ou elas são restritivas ou elas são explicativas. Os títulos ajudam a entender a dinâmica. Uma oração é adjetiva restritiva quando restringe algo que foi anunciado na sua principal. Uma oração é subordinada adjetiva explicativa quando explica algo dito na oração principal. Podemos avançar? Ok, Cláudia. Qual é a próxima etapa? Mergulhar e demonstrar como tudo isso acontece no mundo das adjetivas restritivas. Adjetivas restritivas são aquelas que têm o papel de limitar a parte de um conjunto. Faz sentido ou não faz? Restringindo o sentido do termo antecedente. Essa palavrinha é muito importante, pode anotar, pode destacar. Por via de regra, não vêm separadas por pontuação. Então, nesse slide, ao que interessa. A oração subordinada adjetiva restritiva, ela restringe o valor do seu antecedente. Exatamente isso que você está pensando. Se essa palavra é antecedente, é porque vem antes da oração adjetiva. Ela vem antes desse tal conectivo chamado de pronome relativo. Qual é a função mesmo, professora? Particularizar. Então, eu vou olhar o conjunto universo e vou atingir só parte desse conjunto universo. Eu vou particularizar alguns elementos desse conjunto maior. Eu vou restringir alguns elementos desse conjunto maior. Cola visual. Não existe oração adjetiva restritiva com vírgula. Elas não aceitam vírgulas. Professora, pode demonstrar agora. Fique atento. As pessoas que são alegres vivem melhor. Vamos anotar passo a passo. É o momento que eu chamo de processo, né? Procedimento metodológico. Como o meu aluno deverá se comportar, quais passos ele deverá seguir para entender a matéria orações. Primeiro, respeitar o coração de uma oração. Sem esse coração, nada acontece. Então, primeiro passo, identificar comando verbal. Vá lá, descubra quantos são. As pessoas que são alegres, verbo ser. Já contei o primeiro comando verbal. Vivem melhor. Segundo verbo, professora, verbo viver. Ok, esses dois verbos são autônomos, então existem duas orações. 10. Se existem duas orações, o próximo passo é dividir o período. Dizer qual é a primeira oração, qual é a segunda oração. Vamos nós? Primeira oração. As pessoas que... Epa, professora, apareceu esse que. Sim, esse que precisa ser mapeado, precisa ser descoberto o papel desta palavra no contexto. Qual é a classe gramatical desse que? E aí, aconselho você usar um outro pronome relativo para verificar se esse que pode funcionar como PR. Se ele aceitar a substituição por um outro PR, está comprovado que ele é PR. As pessoas, as quais são alegres. Posso ou não posso trocar esse que pelo pronome relativo qual? Você percebeu? Se eu trocar esse que pelo demonstrativo isto, não vai girar. As pessoas isto são alegres? Professora, não funcionou. Claro que não. Esse que não é conjunção integrante.
O isto só vai funcionar quando o que for conjunção integrante. Se o que for pronome relativo, ele vai permutar, ele vai trocar por outro pronome relativo. Ok, resolvida essa dúvida, é PR. E o que eu tenho com essa informação? Você tem muito. Você acaba de descobrir uma oração subordinada adjetiva. Você acaba de descobrir que essa oração subordinada adjetiva, ela é restritiva, porque você não encontrou vírgula antes desse que, nem antes nem depois. Não há vírgula no contexto. Então, você descobriu uma oração subordinada adjetiva restritiva. Verificou? É muito fácil encontrar uma oração adjetiva. Mas a pergunta de 1 milhão é: e aí, professora? Como eu devo interpretar? E é esta direção que você deve seguir. Porque a prova, ela não cobra a classificação da oração adjetiva. No comum, a questão já diz, inclusive, qual é a classificação dessa oração. A oração adjetiva restritiva em questão, é isso que a banca vai fazer. Ela vai entregar o nome da oração, porque é muito fácil. Agora, o papel dela dentro do mundo da interpretação é este papel que é rico. Se esta é uma oração adjetiva restritiva, você já sabe, se é restritiva, vai restringir, vai particularizar. Particularizar o quê, professora? Você já sabe também, o termo antecedente. Qual é o termo antecedente do pronome relativo que? O substantivo pessoas. Então, o que foi dito que são alegres, que é a minha oração adjetiva, o que foi dito não alcança todas as pessoas desse pacote, e sim algumas pessoas deste pacote. As pessoas que são alegres vivem melhor? Todas as pessoas vivem melhor? Todas as pessoas são alegres? Não, professora, já entendi. Como essa adjetiva é restritiva, a informação da oração adjetiva, essa informação não atinge a todas as pessoas. Não vai atingir a todas as pessoas. Vai atingir só parte dessas pessoas. Mudaria se eu virgulasse. As vírgulas, elas vão gerar adjetiva explicativa. Aí sim, eu generalizo. Mas a adjetiva restritiva, ela tem o papel didático de restringir. Então, vamos interpretar? As pessoas que são alegres vivem melhor. Eu estou dizendo que somente as pessoas que forem alegres, somente essas pessoas viverão melhor. Ficou claro? Então, nós temos oração principal, que foi inaugurada aqui, as pessoas, mas repare que se eu parar aqui, eu ainda não tenho oração, porque falta o verbo. Então, eu tenho de chegar e marcar essa oração principal, e ela só vai estar conclusa quando eu buscar o verbo que está lá do outro lado. As pessoas vivem melhor. Essa é minha oração principal. E a adjetiva é a que está em negrito, que são alegres. Legal? Repare que nesse momento não devemos ir até o final. É só seguir o que eu estou falando. Esse que é o pronome relativo. A oração adjetiva é que são alegres, beleza? E a oração principal, professora? As pessoas vivem melhor. Tranquilo? É uma oração adjetiva restritiva. Só pode haver um verbo dentro de cada oração. Um verbo ou um comando verbal, tratando-se de locução verbal. Vamos nós? Mais um exemplo. Meu aluno que mora no interior estuda online. Mesmo procedimento. Primeiro passo, identificação dos comandos verbais. Verbo morar, verbo estudar. Eu já sei que cada verbo habita uma oração. Cada verbo está dentro de uma oração. Então, tudo começa com a minha oração principal. Meu aluno é a oração principal? É a oração principal, mas a pergunta que não quer calar. Meu aluno apresenta verbo na estrutura? Não, professora. Cadê o verbo que vai transformar essa mensagem em uma oração verdadeira? Está lá no final. Meu aluno estuda online. Beleza? Ok. E esse que, professora? Qual é a classe gramatical dele? Faça o teste. Meu aluno isto mora no interior? Não. Ficou horrível. Troque por um pronome relativo.
Meu aluno, o qual mora no interior. Funcionou. Então, esse que é, de fato, um pronome relativo. Se é pronome relativo, inaugura uma oração subordinada adjetiva. Não há vírgula, é restritiva. Mas, professora, a oração adjetiva é tudo? Não, meu aluno. Aquele verbo estudar pertence à oração principal. Então, a oração adjetiva é só o que está negritado, que mora no interior. Ficou claro? E aí, como eu vou interpretar essa mensagem dessa oração adjetiva restritiva? Como o nome já diz, se é restritiva, vai restringir. Meu aluno que mora no interior. Já sei. A Cláudia deve ter um outro aluno que não mora no interior. Logo, este que não mora no interior, ele não estuda online. Mas este aluno que mora no interior estuda online. É este o caminho. Você vai restringir o antecedente, porque a informação da oração adjetiva só vai atingir parte do termo antecedente e não sua totalidade. Feito? Ok, mas e aí? Só isto? Das restritivas? É o suficiente. Vá pensando aí, pense na parte hermenêutica. Isso vai ser suficiente. Cláudia, e a adjetiva explicativa? Vamos para esse pacote, tá? As adjetivas explicativas têm o papel de modificar um termo, caracterizando, comentando, generalizando. Isto que é o mais importante. Ele generaliza o antecedente ou simplesmente tece um comentário extra sobre ele. Cola visual, sempre virgulada. A oração adjetiva explicativa obriga a presença de vírgula. Agora, essa vírgula pode ser substituída por travessão, pode ser substituída por parênteses, sempre nesta batida. No comum são as vírgulas, mas eu posso permutar. Na aula de pontuação, isso vai ficar bem claro. Mas mande os exemplos, professor. Os exemplos são muito didáticos. Então, vamos para os exemplos. As pessoas que são alegres vivem melhor. O que você está vendo? Professora, eu já estou vendo as vírgulas. Claro que você já está vendo as vírgulas. Aqui está o início da minha oração principal. Por que eu sei que é o início? Porque eu não estou com o verbo ainda. Não existe oração sem verbo. O verbo está lá no final. As pessoas vivem melhor. Aí sim eu tenho oração principal. Mas as pessoas às quais, uau! Então, neste momento, eu estou com o meu pronome relativo. Já fiz o teste e é a partir desse que, pronome relativo, que eu inauguro a minha oração adjetiva. Essa adjetiva é explicativa, porque ela está isolada por vírgulas. Professora, a oração adjetiva explicativa é toda essa mensagem? Não, meu aluno, não pode haver dois verbos dentro de uma oração. A oração adjetiva explicativa é só a oração que está negritada. Então, que são alegres. Feito? Mais um exemplo. Ele, meu aluno, vírgula, que mora no interior, vírgula, estuda online. Você já entendeu, né? Que a informação que está presa pelas vírgulas é exatamente a oração subordinada, adjetiva, explicativa. Mas todo esse jogo classificatório, fique tranquilo, a banca já vai entregar. O que a banca não vai entregar é o papel dessas orações no seu mundo de interpretação. E aí, o que faz a oração explicativa? Vou voltar para você observar. Ela generaliza esse termo antecedente, ela generaliza. E qual é a interpretação, professora? As pessoas que são alegres vivem melhor. Com essas vírgulas, eu só posso interpretar desta forma. Todas as pessoas são alegres e todas vivem melhor, não há exceção. Meu aluno que mora no interior estuda online. Com essas vírgulas, eu só tenho este aluno, esse aluno mora no interior e necessariamente estuda online. Em outras palavras, eu tenho que olhar o termo antecedente na sua totalidade, diferente da adjetiva restritiva, que olha para o seu antecedente restringindo. Atenção! Importante,
A banca sempre pergunta se a retirada das vírgulas vai afetar as relações de sentido. Afeta sim, pois acarreta a passagem de explicativa para restritiva. E é claro que há diferenças. A restritiva, como eu já disse, particulariza. Analise. Meu filho, que mora em Brasília, toca violão. Você já constatou presença de vírgulas. Logo, você já sabe que é uma adjetiva explicativa. Professora, qual é o sentido? Esta pessoa só possui um filho, esse antecedente tem que ser visto com totalidade, na totalidade. Este filho necessariamente mora em Brasília e esse filho necessariamente toca violão. Eu tenho que entender esse antecedente na sua totalidade. Se eu retirar as vírgulas, o que acontece? Agora, meu filho, que mora em Brasília, toca violão, eu tenho pelo menos um outro filho. Esse antecedente é visto na particularidade. Então, no conjunto de filhos, um mora em Brasília e toca violão. Isso quer dizer que há um pressuposto, há um implícito aí que diz o seguinte: essa pessoa tem pelo menos um outro filho, esse outro filho não mora em Brasília e esse outro filho não toca violão. Simples assim. A banca busca identificar se o candidato sabe realmente usar as orações adjetivas e sabem também, esses candidatos, o poder que a matéria pontuação tem nesse pacote. Ficou claro? E aí, passamos pela base teórica, vão aí organizando todos esses conceitos, porque quando os exercícios chegarem, os exercícios são fantásticos sobre essa matéria. São muito maravilhosos, são lindos, são maravilhosos, então merecem muito a atenção de vocês. Mas agora é hora de terminar essa aula com a mensagem que nós inauguramos o nosso encontro, né? Comemore todas as suas vitórias, principalmente as pequenas. Então, que tal comemorar o final desta aula? Você passou por mais um conteúdo, você adquiriu mais informações. Eu já sabia, ratificou. Eu não sabia, eu aprendi. Estava em dúvida, resolvi a dúvida. Agora, prepare-se para as questões, porque dominar teoria às vezes não é o suficiente. Eu preciso pensar com a cabeça dos caras que montam esses enunciados maravilhosos. Aguardo você para mais um bate-papo. Até!